Hoje em nosso programa iremos apresentar um programa voltado à cidadania, um programa voltado aos ideais de um povo que quer a verdade. Iremos entrevistar o vereador Jorge Bernardi, que é o atual presidente da CPI, que irá investigar a URBS para saber a realidade do transporte coletivo em nosso município. Fique atento e confira na sequência. Dentro de nossa programação, nós temos um projeto importante, um projeto de cidadania, que iremos apresentar aos senhores. A carência de doadores de órgãos ainda é o grande obstáculo para a efetivação de transplantes no Brasil. Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido de doador vivo, a quantidade de transplantes é ainda pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela cirurgia. A falta de informação e o preconceito também acabam limitando o número de doações obtidas de pacientes com morte cerebral. Se todos nós estivermos efetivamente conscientizados, o número de doações pode aumentar de forma significativa. Para muitos pacientes, o transplante de órgãos é a única forma de salvar suas vidas. Um doador pode mudar a vida de várias pessoas. Ela doa 2 rins, ela doa o pâncreas, tira uma paciente da insulina, doa córneas, faz 2 pessoas enxergarem. Então, assim, é grandioso o ato de doação. Se podemos salvar várias vidas, não é uma, 2, nós temos paciente 3.000 na fila de rim, nós temos mais 50, 60 pessoas precisando de um coração, que a gente sabe que se não... É uma situação complicada você ver um paciente precisando de um coração, sabendo que precisa, infelizmente, alguém falecer para ele receber esse coração. É feito o diagnóstico, uma coisa séria que é feito, 2 médicos fecham o termo de morte cefálica, além de exames, de imagem. Tenho certeza que essa pessoa não vai voltar, que realmente, ela foi a óbito, não custa ajudar, fazer 2 pessoas enxergarem, 2 pacientes saírem de hemodiálise e salvar vidas, coração, fígado, pulmão, ossos. A vida da gente, a metade era máquina e a metade era casa, né? Então eu esperei tudo esse ano, esse monte de ano aí, né? E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus, né? Não sei quem que me doou, mas sei que todo dia nas minhas orações eu peço para Deus ter misericórdia dessa pessoa, né? Da família dessa pessoa, essa pessoa que foi, né? Que deixou o órgão comigo, né? E as minhas amigas aí que tem a fé em Deus, que elas também chegam o dia delas, né? O que eu tenho é agradecer. Não tem mais o que fazer, né? Esse não tem dinheiro que pague, né? Pensar na vida e agir de forma solidária também faz parte da boa convivência urbana. A doação de órgão é um gesto de amor à vida. Pense nisso. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é um ponto de partida, e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da Graxa, chapéu de noiva, Marumbi, beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem. Esta é a Churrascaria Velha Napolitana Carnes Nobres com o melhor atendimento.
Velha Napolitana, carnes nobres com a melhor qualidade. Churrascaria Velha Napolitana, 45 anos, tradição, bom gosto, qualidade e prazer em bem servir. Velha Napolitana Rocha Pombo, 2045, São José dos Pinhais. E neste momento, lembramos a você, telespectador, que você pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão, a sua ideia, para que a gente possa atendê-lo na altura de sua necessidade, na necessidade do seu bairro. Porque caso você tenha alguma necessidade especial que dependa do poder público nessa cidade, nós temos como cobrar. Então envie através do e-mail que se encontra na tela ou do telefone, que nós iremos atender com a maior alegria e satisfação. Por quê? Porque este programa é um programa de cidadania. Olá amigos, dando sequência à nossa programação, hoje iremos entrevistar o vereador Jorge Bernardi. Jorge Bernardi, ele é especialista em gestão pública, com diversas participações no município e no estado, e hoje estarei aqui falando um pouco sobre o transporte coletivo de nossa cidade, de nossa região metropolitana. Seja bem-vindo, vereador, ao programa Janela para a Cidade, e para iniciar gostaríamos de perguntar ao senhor por que tanta reclamação sobre o transporte coletivo em nosso município por parte dos usuários? Solomar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui em uma janela para a cidade, dizer que admiro o seu trabalho de muitos anos como líder sindical e essa questão que envolve o transporte coletivo, que foi modelo para o mundo, mais de 150 cidades no mundo adotam o modelo de Curitiba, ela é consequência de uma deterioração do processo de gestão que foi estabelecido há alguns anos atrás e que trouxe uma situação inusitada com a licitação efetuada pela Prefeitura há pouco mais de 2 anos e meio. Esta licitação gerou uma verdadeira arapuca, uma armadilha, Solomar, para a gestão do sistema de transporte. Então hoje nós temos uma tarifa técnica, que é aquela tarifa em que as empresas recebem num valor que a população não pode pagar. E a tarifa que é cobrada da população é uma tarifa subsidiada pelo poder público. Vocês observem que a tarifa técnica está em praticamente R$ 3, R$ 2,99. E agora, a partir de 1º de julho, nós temos uma tarifa de R$ 2,70. Então são 30 centavos que estão sendo subsidiados. E R$ 2,70 ainda é um valor acima daquilo que a média da população pode pagar. E isso é que gera todo esse desconforto. Nós temos uma concentração muito grande no horário de pico, em que em pouco mais em 1/3 das 18 horas em que funciona o sistema, é transportado quase 80% dos passageiros. Então temos uma enorme frota que fica desativada durante o período entre picos. Vereador, outro assunto que é importante que a gente informe a nossa população é que muito ouve-se e cobra-se por parte da população e mesmo dos políticos. Existe uma caixa preta na URBS? Nós estamos procurando desvendar esta situação. Eu digo que há uma caixa preta em todo o modelo de transporte coletivo de Curitiba. E isso é que nem aquela partícula que
podemos assim dizer, que estrutura todo o universo, conhecido como bóson de Higgs. Ela foi teorizada na década de 60, mas os cientistas europeus e do mundo todo só conseguiram descobrir essa partícula no fim de 2012. Então, nós trabalhamos durante 4 meses lá na URBS, analisando a planilha ponto por ponto, e não conseguimos chegar nessa caixa preta. E agora vai ter uma CPI e vai ter também uma auditoria contratada pelo prefeito Gustavo Frutti para procurar desvendar todo esse sistema. O mais importante em todos esses processos, Solomar, é que haja transparência. Se houver transparência, eu não tenho dúvidas de que a população de Curitiba ela vai ficar satisfeita. O que nós não podemos ter é um sistema em que alguns ganham e muitos são prejudicados. Vereador, qual a sua opinião ou sugestão para o transporte coletivo de nosso município? Qual a sua visão? O que você iria sugerir como legislador e gestor público que o senhor é? Qual a sugestão para o transporte coletivo do nosso município e região metropolitana? Nós já sugerimos, e é fruto desse trabalho que fizemos durante 4 meses, além da transparência total, o que nós queremos é que todos os custos, ao serem colocados na planilha, eles deem um número igual a 0, ou seja, que não sobre nada para nenhum tipo de gordura, digamos, que a tarifa efetivamente ela represente aquilo que acontece, ou seja, o consumo de combustíveis, a quilometragem rodada, pneus, o salário dos funcionários, dos empregados das empresas, e que o lucro das empresas, que hoje representa 11,46% da tarifa, ou seja, de cada R$ 2,99 que é a tarifa técnica que eles recebem, 34 centavos é de lucro. E nós queremos que este lucro seja diminuído, porque toda a sociedade paranaense, toda a sociedade brasileira está revoltada com essa situação. E nós acreditamos que todos devem dar a sua contribuição, inclusive as empresas, diminuindo a sua parcela de lucro. Solomar, nesta licitação feita há pouco mais de 2 anos e meio, as empresas investiram aproximadamente 400 milhões de reais. Ora, se elas estão tendo um lucro acima de 100 milhões de reais por ano, significa que em 4 anos elas vão recuperar o capital investido. O que significa isso? Que elas estão tendo uma rentabilidade no seu capital de 25% ao ano. Você que é um técnico, um especialista, um estudioso, sabe que em lugar nenhum do mundo você consegue ter uma rentabilidade de 25% ao ano. E se nós jogarmos o período de 15 anos, que é o da concessão, ou seja, vai praticamente ter 4 vezes mais o capital investido, isso num período de 15, 16 anos. Então, esse lucro também nós acreditamos que deva ser diminuído para que todas as partes envolvidas, elas possam ter, podemos assim dizer, elas possam sair insatisfeitas. Nós não temos nenhuma postura contra as empresas, os empresários. Entendemos que eles são agentes importantes nesse processo, porque eles são concessionários, mas eles são uma concessão. Significa que esse é um serviço público, e é um serviço público de caráter essencial, ou seja, um serviço que ele é essencial à população. E sendo essencial para a população, ele não pode ser, ter um lucro exorbitante, um lucro exagerado, como nós estamos vendo nesse modelo adotado a partir dessa licitação feita há 2 anos e meio pelas administrações Beto Richa e Luciano Dutti. Vereador, essa Casa de Leis ela já aprovou uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito,
para discutir o assunto do transporte no nosso município. E a população vem cobrando, inclusive nas manifestações de rua, a diminuição do custo da tarifa do transporte coletivo, com o passe livre aos estudantes. Na sua visão, vereador, para que a população tenha conhecimento, o que essa CPI vai investigar sobre o transporte público de nosso município e nossa região metropolitana? No meu ponto de vista, a chave é a origem desse sistema todo, ou seja, o processo licitatório. Nós temos que aprofundar como é que ocorreu este processo licitatório. Nós sabemos que hoje são 3 consórcios, 11 empresas que exploram o sistema em Curitiba. E essas empresas eram praticamente as mesmas que estavam aqui já há 50 anos. Ora, se foi feita uma licitação e participaram os mesmos, então nós precisamos ver se essa licitação foi ou não dirigida, se houve o favorecimento ou não. Nós não estamos num processo de caixas bruxas, mas nós queremos saber a verdade. Então a transparência deve ser o foco principal desta investigação. Vamos investigar. Você sabe que uma CPI, você sabe como começa, mas nunca se sabe o final dela. E é isso que nós estamos buscando, ou seja, a verdade. Vereador, o preço da passagem do transporte coletivo, ele passa pela Comec? Então, aqui em Curitiba nós temos uma situação inusitada. São 13 municípios em que a Urbis, que é uma empresa municipal, administra esse sistema. E a tarifa técnica, aquela tarifa que as empresas recebem, se ela for adotada só no município de Curitiba, a tarifa técnica seria em torno de R$ 2,74, mais ou menos. Mas como nós temos uma integração e temos linhas muito grandes, essa tarifa ela chega hoje a R$ 2,99. A Comec é que teria a responsabilidade de administrar esse sistema na região metropolitana. Mas nós chamamos aqui na Câmara um dos diretores da Comec, convidamos ele já há algumas semanas e ele não veio. Ele não explicou para nós. O que nós sabemos é que a Comec é um órgão que está sucateado, que não tem estrutura para gerenciar o transporte coletivo, mas essa é a competência dela. Deveria fazer esse tipo de serviço, porque afinal de contas ele é um órgão metropolitano. Isso aí eu entendo, segundo o que o vereador está nos explanando, que a Comec não está fazendo seu papel e que, como hoje o transporte coletivo é interligado, sim, esse transporte coletivo interligado está elevando o custo das passagens. É isso que o vereador nos acabou de informar. E é importante, vereador, que a gente leve essa informação à nossa população, porque muitas vezes não se sabe. Ouve-se na mídia uma coisa e na realidade é outra. Sim. A integração do transporte coletivo acaba elevando o transporte dentro da nossa cidade. Porque as viagens, Solomar, elas são longas. Tem trechos que as viagens dão 60, 70 quilômetros, entende? Então, são linhas deficitárias, que são pagas pelas linhas internas aqui de Curitiba, que tem um fluxo maior. Como já está comprovado pelo aquilo mesmo que o senhor falou, vereador, essa elevação dos preços do transporte aqui dentro do município, que estão sendo elevados pela interligação com os municípios que fazem limite à nossa cidade, você acha justo isso? Bem, o que nós temos é uma tarifa única. Evidentemente que as pessoas mais pobres, que moram nessas regiões mais distantes, elas têm que ter um tipo de subsídio, já que essas pessoas elas já estão morando longe em função de que tem uma renda menor. Agora, o que eu não acho justo é que também os trabalhadores, todos os trabalhadores de Curitiba paguem por essas pessoas. Entende? Quem deve pagar é um sistema público, digamos assim, um fundo que possa ser estabelecido para subsidiar para essas pessoas que precisam. Nós não somos contra a integração, achamos que a integração
é uma conquista, já que beneficia os mais pobres, os mais carentes. Agora, o que nós não podemos fazer, aceitar, é que só os usuários de Curitiba paguem por todos. Entende? Então, aí é que nós chamamos o governo do estado, que tem essa responsabilidade de gerir o transporte na região metropolitana. Vereador, a gente também fez uma pesquisa a nível nacional e pôde observar que o transporte público de Curitiba é um dos mais caros do Brasil, no que tange a valores. Sim. Porém, os ônibus utilizados também são de uma qualidade diferenciada. Sim. Isso aí não está encarecendo o transporte? Você tem toda a razão, Solomar. Aqui se exige um tipo de ônibus que, em certos aspectos, até é positivo, porque diminui a poluição, mas essas inovações tecnológicas, elas não podem ser pagas pelo usuário do transporte coletivo. Tem que ter outras fontes para que que paguem esses veículos e não fique só na conta do usuário, porque o correto, e isso está sendo colocado na Constituição, de que o transporte seja um direito social. E o correto mesmo era que o transporte fosse gratuito para todos e as pessoas pudessem se locomover dentro do ambiente urbano. Só que isso não é possível com as regras que nós temos atualmente. Quem sabe no futuro nós tenhamos um sistema único de transporte, como temos o SUS, e que dentro do ambiente urbano todos possam usufruir gratuitamente. Vai demorar, acredito, porque a gente sabe que isso não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, mas de repente a sociedade brasileira pode encontrar caminhos para resolver esse problema e buscar o passe livre para todos, ou pelo menos para aqueles que mais precisam, os mais pobres, os que ganham até 3 salários mínimos. Assim, eu acredito que seria muito bom, porque você permitiria os deslocamentos dentro da cidade sem nenhum custo, porque todo esse dinheiro, você veja, Solomar, no orçamento de Curitiba, a maior parte do orçamento dos 7 bilhões e 100 milhões que está previsto para o ano que vem, vai para o transporte coletivo. É maior do que o que se gasta com a saúde. Claro que isso é uma tarifa paga pelos usuários. Então, todo o SUS de Curitiba, ele envolve menos recursos do que o transporte coletivo. É importante que a população saiba disso, por isso que estamos aqui hoje ouvindo o vereador Jorge Bernard, porque a finalidade do programa Uma Janela para a Cidade é informar. E nós estamos aqui procurando levar de uma forma clara e transparente aquilo que acontece na nossa cidade. Vereador, outro assunto que eu não poderia deixar de lhe perguntar é no tocante ao ISS. Os empresários alegam que a URBS não desconta o ISS no repasse ao dinheiro. E a prefeitura fala que os empresários não estão recolhendo. Que é verdade? A auditoria que a prefeitura está fazendo nas empresas já há uns 4, 5 meses, portanto antes dessas manifestações, constatou que antes da licitação, ou seja, porque você só pode cobrar 5 anos para trás os créditos tributários. Aquilo que não foi cobrado de 5 anos para trás prescreve. Então constatou que algumas empresas em 2008, 2009 e parte de 2010 elas não pagaram, elas sonegaram, ou seja, elas não recolheram esses recursos. Então, nesse particular, evidentemente que as empresas têm todo o direito de se defenderem, argumentarem, mas pelos indícios que se tem, é que elas deixaram de recolher esses tributos e por isso agora estão sendo chamadas para pagar, estão sofrendo inclusive autuações e multas. A partir da licitação, os 2% do ISS, ele passa a ser cobrado pela própria URBS, ela é que desconta, ou seja, ela já fica com esse valor dos 2%. Eu quero dizer também que, pelo atual sistema, Solomar, não é possível você isentar o ISS, porque é uma lei federal. A lei do ISS estabelece
que a alíquota mínima para o transporte é 2%. Então Curitiba não pode, nós como vereadores aqui na Câmara, apresentarmos um projeto isentando, ou seja, reduzindo a zero essa alíquota. Só quando o governo federal, o Congresso Nacional, através de uma lei, alterar essa alíquota mínima, podendo zerar essa alíquota. Por isso que tem que ser cobrado. E o prefeito Gustavo Fruit está aplicando todo esse ISS no subsídio da tarifa. Vereador, como você falou no prefeito Gustavo Fruit, ele também, a proposta é de transparência total nos gastos com publicidade do nosso município. Sim. Com essa CPI, será também transparência total na URBS? Bom, esse é o nosso objetivo. Nós queremos transparência total. Todos os conhecimentos, tudo que nós investigarmos aqui, nós queremos que a sociedade curitibana saiba. Porque isso é o maior instrumento que nós temos numa CPI. É transparência total. Em todas as informações, porque quem está pagando toda essa conta, tudo isso é a população de Curitiba. E nós estamos aqui para mostrar à população o que efetivamente está acontecendo. Hoje não se aceita mais qualquer comportamento a não ser a transparência. Obrigado, vereador. Muito obrigado, Solomar. Obrigado a toda a sua equipe. Muito obrigado.